Olá pessoal, mais um vídeo para o canal. A gente vai dar sequência na série que a gente tem visto sobre complicações na relojoaria e a gente vai falar agora sobre uma bem interessante que equipa os Jaeger-LeCoultre Duometric Quantum Lunaire, que são esses dois modelos que a gente está vendo. Eles parecem uma complicação muito grande, mas na verdade é mais uma questão técnica do movimento do que de complicação em si. E para entender, a gente tem que dar um passo para trás e entender alguns conceitos de como funciona um relógio tradicional. Para facilitar, a gente vai ver agora em um relógio de bolso como é que funciona a lógica dos relógios em si. Tá? E tem três conceitos muito importantes que a gente tem que entender. O primeiro dele é o hair spring, que é isso aqui que a gente já falou em alguns vídeos atrás, que é uma mola que ela trabalha continuamente ditando o ritmo do relógio. Então é o cérebro que dá a pulsação do relógio. O movimento dele é externalizado nessa engrenagem aqui, chamada de escapamento. Tá? Então esse é o primeiro conceito, que é o cérebro que dá a pulsação. O segundo, ele é relacionado às engrenagens. Então o escapamento ele está conectado a essa engrenagem aqui embaixo, que dita os segundos do relógio, e quando ela gira em movimento de 360 graus, essa segunda engrenagem aqui gira 1 minuto. E quando essa aqui gira 360 graus, essa terceira maior aqui gira 1 hora. Então a gente tem o conceito da pulsação, que dita o ritmo das engrenagens de tamanhos diferentes, e o movimento delas dá a hora. O terceiro conceito é com relação à fonte de energia disso tudo, que isso requer uma fonte de energia que está embaixo dessa peça aqui. Eu vou desmontar para vocês verem, chamado Balance Spring, que é o que dá exatamente a energia necessária para todo o movimento trabalhar. Bem, agora já soltei essa parte do movimento e eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem como se fosse um tambor com uma corda enrolada. E essa corda bem comprida, ela, quando a gente dá a corda no movimento ou o balanço do relógio automático, comprime essa corda e ela vai soltando energia aos poucos, o suficiente para o relógio trabalhar ao longo de alguns dias. Só para visualizar mais detalhadamente, que essa aqui é uma molinha que fica dentro desse tambor, e quando a gente dá corda, ela vai se comprimindo, e é isso que mantém o relógio trabalhando ao longo do tempo. Voltando a falar dos relógios em questão, que são os Jaeger-LeCoultre Duometric, a gente vai ver que é um relógio que, na verdade, tem algumas complicações. A gente tem horas e minutos, um segundeiro, um sexto de segundo rolando, a gente tem um calendário e uma fase da lua. E o que é interessante? Como todos os relógios, a gente tem que ter um balance spring, né, que dita o ritmo, mas normalmente os relógios eles têm uma fonte de energia que movimenta todas as engrenagens. Então você tem uma perda de energia em todas as engrenagens. O Duometric, a proposta dele é exatamente corrigir isso, tendo, ao invés de um balance spring, uma fonte de energia que movimenta o relógio inteiro, o Duometric ele tem dois. Então ele tem um balance spring que funciona para controlar as horas e minutos, para dar o ritmo do relógio nas horas e minutos, e outro que controla tanto o calendário quanto a fase da lua. Então ele tem menos perda de energia ao longo do processo das engrenagens estarem conectadas. E para isso ele tem uma metodologia bem interessante. Ele é um dos poucos relógios que você dá corda para os dois lados. Normalmente a gente dá corda nos relógios girando sempre no sentido horário. No Duometric a gente tem que fazer o movimento de ir e depois voltar com a corda. E ele tem um power reserve aqui, um power reserve aqui, que a gente vê que enche toda vez que a gente vai e volta. Vai e volta. Então ele tem um power reserve para cada balance spring. Espero que vocês tenham gostado.